Olá pessoal do sexto ano, tudo bem com vocês? Pessoal, nessa aula, tá? Em relação ao guia 12, né? A gente vai dar início ao estudo do capítulo 9, né? Que vai falar a respeito dessas três grandezas, massa, volume e capacidade. Nessa aula a gente vai falar a respeito de massa, certo? O que é massa. E vamos também compará-la já com o que a gente vai falar depois, né? Que é em relação ao volume. Pessoal, quando a gente fala de massa, a gente está falando da quantidade de material que compõe algum objeto, né, ou algum corpo. Por exemplo, né, se eu pegar aqui esse cubinho, ele é feito somente de papel, né? Então, a massa dele é a massa do papel, né, e também, por menor que seja, né, a massa do ar que está dentro desse cubinho, né? Então, ele tem uma massa pequena. Agora, se eu encher esse cubinho de areia, né, digamos, vamos pensar que ele está cheio de areia. Aí ele já vai ter uma massa maior, né? Porque o material que compõe esse cubinho, né, já é mais presente. Ele já tem mais material do que teria se tivesse só o papel. Mesmo assim, o volume dele, né, que é o espaço que ele ocupa, estando ele vazio ou cheio de areia, é o mesmo, né? Porque o espaço que ele está ocupando aqui não muda. Eu não aumentei nem diminuí o cubinho. Eu só aumentei, né, ou diminuí a quantidade de material que tem nesse cubo. Tá certo? Então, massa e volume, né, já para a gente entender a diferença, não são a mesma coisa. Massa em relação, né, à quantidade de matéria que compõe algum objeto, algum corpo, né, assim, e volume faz referência ao espaço que ele ocupa. A gente vai falar depois, né, melhor na próxima aula, tá bom? Então, vamos falar aqui de massa, né? Então, falando de massa, a gente tem, né, lá na página de vocês o início aí na página 60, né, em relação às medidas que a gente usa para medir massa, né, para medir material, né, assim que compõe algum objeto. Pessoal, a unidade central, né, da massa é o que a gente chama de grama, né, a gente usa diariamente o Gzinho, né, a unidade central de massa é o G, né, que a gente chama de grama, tá? O grama, né, não a grama, tá bom? E muito parecido com aquela tabela do metro, né, que a gente tinha as tabelas de comprimento, né, assim, metro, decímetro, centímetro. Para massa a gente tem a mesma ideia, né? Para massa a gente tem o seguinte, a unidade central, né, é o grama. Aí para antes, né, do grama, para unidades menores a gente usa, né, o decigrama, é só DG, o centigrama, que é CG, e o miligrama, né, que é o MG. Para medidas, né, que tem mais, né, de 1 grama, no caso, né, nós temos o decagrama, assim, que é o DAG, o hectograma, tá, que é o HG, e o quilograma, né, que talvez seja um dos mais conhecidos aí por nós. Observe, né, que em relação à tabela, né, a tabelinha do metro, a única coisa que muda é o G, né, porque se eu trocar o G por M, fica metro, né, decímetro, centímetro, milímetro, quilômetro, hectômetro e decâmetro, né? Então ele obedece a mesma regra, tá certo? A única coisa que muda é em relação à letra, né? Que aqui é grama e lá era metro. A gente vai ver, né, que a mesma coisa funciona para volume, tá bom? E aqui, pessoal, né, o que eu quero ver com vocês é o seguinte: como é que a gente faz para transformar uma unidade na outra? A gente pode seguir, né, aquela mesma regra do vídeo de medida de comprimento, né? Se eu quero ir de uma unidade para uma que está na direita, à direita dessa unidade, eu vou multiplicar, né, assim, por 10 até chegar lá. Por exemplo, se eu quero ir de decagrama para decigrama, eu vou multiplicar por 10, né, assim. Se eu quero ir da direita para a esquerda, né, eu vou dividir por 10, né, assim. Então, se eu quero ir de grama para quilograma, eu vou dividir por 10, dividir por 10, dividir por 10, correto? Essa é a maneira que a gente tem, né, fazendo continhas. Porém, também para unidades de metro, né, e também para cá, para o caso de unidades de massa, a gente pode fazer de uma maneira bem mais interessante, né, e mais rápida até, que eu tenho feito com vocês, né, ao longo desses vídeos de correção e de cálculo de conversão, né? Não sei se vocês perceberam, mas eu já uso essa estratégiazinha de não precisar multiplicar nem dividir. É só você mexer com a posição dos números. Por exemplo, digamos que a gente quer transformar, vamos pegar aqui 2 exemplos, tá? Primeiro exemplo, segundo exemplo, terceiro exemplo. Se der tempo a gente pega mais um, tá bom? Digamos que eu queira transformar, por exemplo, 32 gramas, eu quero transformar em
miligramas, por exemplo, né? Então mg. Como é que a gente vai fazer? A gente vai imaginar o seguinte, ó, eu vou pegar aqui, né, desenhar como se fosse uma tabela. Com o tempo a gente nem precisa desses riscos, né? Mas como é início, vamos pegar, né? E fazer o seguinte, ó. Eu quero transformar de grama para miligrama, então a minha unidade de princípio central vai ser o grama, né? Que é aqui, o grama. Aí você vai olhar para o número, pessoal, 32, né? Qual é a unidade do número 32? A unidade é o 2, então esse 2 você vai colocar na unidade que você tem, que é o grama, né? Então 2, aí o 3 aqui do lado, né? Você completa com o restante do número, tudo bem? Você vai se orientar pela unidade, né? Sim, a unidade aqui é o 2. Então, coloco embaixo da unidade que é dele, que é do grama. Aí agora você vai ver qual é a nova unidade que você quer. Qual é a nova unidade? Miligrama. Então, né, você vai completar esse número até chegar no miligrama. Completar com o quê? Completar com zeros. Aí agora essa é a minha nova unidade, né? Então, se zero é a minha unidade, isso aqui é dezena, centena, né? Unidade de milhar, dezena de milhar. Ou seja, né? 32 gramas... Na verdade, são 32 mil, né? 32 mil miligramas. Tudo bem? Só completando com zeros. Eu não precisei usar... O que a gente fez, né, foi multiplicar por 1000, como a gente já saberia, mas sem precisar evidenciar esse cálculo, né? Mais um exemplo. Se eu quero transformar, por exemplo, 1,8 decagramas... Eu quero transformar em decigramas, né? dg. Eu quero vir daqui para cá, certo? Como é que a gente vai fazer? De novo, a gente vai, né? Vou pegar aqui uma nova linha. Vamos fazer agora com o decagrama, né? Agora toma cuidado, pessoal. Esse número aqui é quebrado, né? Ele tem uma vírgula. Quem é a unidade desse número? Aqui você tem que tomar cuidado. A unidade aqui é o 1, certo? 1 é a unidade. O que está depois da vírgula nunca é inteiro, né? Assim? Então, a primeira parte inteira aqui é o 1. Então, é esse 1 que você vai colocar no DAG, né? No decagrama. Então, eu coloco ele aqui, ó. 1. Aí você completa, né, com o restante do número, 8. Para a direita, né? Então, 8 aqui. Tudo bem? Porque se você colocasse o 8 no decagrama, é como se você tivesse 18 decagramas, tá? Então, o 1 ele ficar aqui. Cuidado, tá? A unidade vai ficar na unidade. Então, decagrama é a minha unidade, eu vou colocar lá a unidade do número. A unidade desse número é o 1. Esse aqui, como era inteiro, a unidade é o 2. Cuidado, tá certo? A unidade, ela sempre fica nessa posiçãozinha aqui, né? À esquerda da vírgula. Tá certo? Aqui. Agora, o resto é igual. Você vai completar, né, até o número que você quer. Eu quero em quê? Eu quero em decigramas. Tá? Então, eu vou completar até o decigramas, porque não está completo. Nesse caso, basta um zero, né? Então, um zero eu já chego aqui no decigrama. Sendo esse, né, a minha nova unidade, então se isso aqui é unidade, isso aqui é dezena, isso aqui é centena. Ou seja, são 108, né? Ou melhor, 180 decigramas. Tudo bem? E só para a gente fechar aqui, vamos dizer que eu queira transformar 3,6 centigramas, eu quero transformar em gramas. Certo? Só para mudar um pouquinho aqui a direção, né? Para a gente vir para a esquerda agora. Digamos que eu queira transformar isso aqui em gramas. Então, a unidade central que eu tenho agora, né, é o centigrama, que é essa daqui. Então, aqui, né, vou fazer uma nova linha. Aqui a gente vai colocar a unidade, né? Assim? A unidade. Quem é a unidade desse número? É o 6? Não, né? A unidade desse número é o 3, porque ele está, né, aqui à esquerda da vírgula. Tudo bem? Seria o 6 se esse número fosse 36. Cuidado, tá bom? A unidade é o 3, então coloco o 3 aqui, né, no centigrama e completa com o 6 para a direita. Então, o 6 vai ficar aqui no miligrama. Não precisa colocar a vírgula ainda, tá bom? O que é que a gente vai fazer agora, né? Vamos transformar numa nova unidade. Essa nova unidade é o grama, né? Então, eu vou completar até o grama. O grama está para a esquerda, então eu vou completar com os zeros aqui para a esquerda. Aí, agora sim. A minha unidade, nova unidade vai ser o zero, né? Assim, que eu queria em gramas. Então, se o zero é a minha unidade, o que fica para a direita, né, vai ficar depois de uma vírgula, concorda? Então, só para ilustrar, você pode colocar uma vírgulazinha aqui.
mas o importante é que você coloque ela aqui. Então, 3,6 centigramas são, na verdade, 0,036, né, gramas. Tudo bem? E aí você percebe que é bem mais rápido, né, do que multiplicar ou dividir por 10, né, por 100, por 1000, que era aquela regrinha. Porque você não está fazendo contas de multiplicação, né, ou de divisão, você está fazendo apenas manipulação de algarismos. Eu estou escrevendo, né, o número nessa tabela e estou completando com zeros, né, caso precise, e depois só observando qual é a posição da nova unidade, né? A posição da nova unidade aqui ficou sendo no zero, né? Por isso que ficou sendo 32.000. A nova unidade aqui ficou sendo zero também, por isso que ficou sendo, né, 180. Aqui ficou um zero, só que os números estavam para a direita, então por isso que fica 0, tudo bem? Porque a minha nova unidade é o grama, né, que eu queria aqui. E aí você vai, né, segue esse procedimento para qualquer. O legal é que esse método, né, serve para qualquer transformação. Número inteiro, número quebrado, né, desde que você coloque a unidade no lugar certo, o método sempre vai funcionar, tá bom? E o mais interessante também é que ele serve para qualquer tipo de medida. Aqui a gente está falando de massa, né? Mas serve também para comprimento, em relação a metro, centímetro, milímetro, né? E também vai servir para volume, como a gente vai ver no vídeo aí para frente, tá bom? Espero que tenham gostado, tá? Se não entenderam, né? Vejam o vídeo novamente, né? até o ponto que você entenda, porque é bem fácil de entender e bem fácil também de executar, tá certo? Um abraço e até o próximo vídeo.